Boa noite, boa noite. Mais uma live aqui no nosso Pode Falar Litera, com mais uma autora maravilhosa. Hoje será a Ellie Mello que nós estamos entrevistando hoje no nosso espaço, nesse nosso podcast cheio de fofocas, cheio de spoiler. Então um pode falar à vontade, sem hora pra acabar. Sempre aquelas pitadinhas de um quero mais. Vamos esperar a nossa autora, que temos muito o que falar hoje. Tá chovendo aqui. Oi, meu amor, tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Vê se dá pra me ver. Sim! Deu. Olá! Deixa eu aumentar o som aqui porque tá saindo baixinho. Dá pra me ouvir bem? Sim, tô te ouvindo, meu amor. Tranquilo. Marizinha, boa noite. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meninas. Todo mundo aí com frio na sua casa. Aqui tá frio. Hoje começou um friozinho. Aqui Tá tá muito chovendo. chovendo. Nossa. Aqui tava sol de tarde, mas tipo, 6 horas que é a hora que eu levanto pra levar a criança na escola já tava um frio danado, né? E aí à tarde ficou um calorzinho, aí chega agora à noite tá frio de novo. É o clima bipolar da vida, né? Tudo Sim. certo. Bom, pra gente começar nossa live, meu amor, eu vou pedir pra você se apresentar, falar o seu nome, de onde você é, se apresentar pra gente. E já com a pergunta que, como nasceu a sua paixão pela escrita? Ok. Eu sou a Ellie Mello, né? Eu moro aqui no Rio de Janeiro, mas sou de São Paulo, tá, gente? Então não procurem sotaque, que não vai ter sotaque. Mas eu moro há pouco tempo aqui no Rio e, bom, sou casada, mãe de 2 crianças, sou casada há muitos anos. E a minha história com a escrita, não é que nem muitas autoras falam assim, eu comecei porque eu fazia fanfic, não. Eu sempre fui de ter a imaginação muito fértil pra muita coisa. E até eu tava lavando a louça e falei pro meu marido, uma coisa que eu tenho que falar muito no podcast a minha mãe falava que eu inventava as histórias assim do nada. E a história que marcou a gente era porque minha mãe tava limpando uma gaveta e ela falou assim, nossa, tá cheio de cupim aqui, né, essa gaveta e tal. E aí eu falei assim, nossa mãe, tem até um negócio pra te contar. E eu era pequenininha. Falei, você acredita que o cupim mordeu a barriga da minha amiga? Aí minha mãe, o quê? Não entendi nada. E aí, tipo assim, aí minha mãe falava, é uma mente, assim, de inventar umas histórias absurdas. E eu cresci mais ou menos assim, né? Inventando histórias, mas nunca de colocar no papel. Era sempre escrever em diários, participava na época do Orkut, em comunidades, né? Que você inventava aquela vidinha, assim, um namoradinho virtual, né? E aí você criava toda uma vida ali no, no Orkut, mas nunca fui de colocar realmente no papel. E sempre tentei de tudo, assim, pra trabalhar em vários lugares, né? Trabalhei de muita coisa mesmo. E aí, quando eu fiz 30 anos, eu dei aquele surto de falar assim, cara, eu tô com 30 anos e não fiz, tipo, nada da minha vida. Sabe, você tem aquele surtinho de, meu Deus, meus filhos estão grandes, né? Tem uma idade já boa. E eu pensei, cara, eu preciso pensar em mim. E aí eu entrei no Facebook
e tinha uma propaganda de um livro nacional. E eu falei, cara, vou ler. Nunca tinha lido nenhum livro nacional, lia de tudo, mas nunca tinha visto, nunca nem sabia que existia autora independente nacional. E aí eu li o livro dessa autora, que eu amei demais, da Bianca, que foi assim, nossa, me marcou até hoje. Eu amo essa história e eu releio assim 300 vezes se deixar. Uhum. E aí depois que eu li essa história, eu comecei a entrar no universo literário, junto com duas amigas que eu acabei conhecendo nesse meio. Aí comecei a fazer parceria, fui booktã por muito tempo, fiz muitas parcerias. E aí um dia eu contei pra essas duas amigas, que foram as que mais me incentivaram, que eu falei, nossa, eu tenho uma história que eu sonhei com ela e não sai da minha cabeça. E elas falaram, ah, por que você não escreve? Eu falei, ah, não, não dá. Aí tava bem próximo de eu completar 30 anos, tava muito próximo, tipo, faltava 30 dias. E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou me dar de aniversário lançar esse livro. E aí as minhas amigas incentivando, eu falei, vou escrever. Aí eu peguei e comecei a escrever, que foi a Operação Não Se Apaixone, meu primeiro livro. E eu escrevi sem pretensão alguma. Porque você começa a entrar nesse meio, você vê muita gente grande, muita gente já com uma carreira já consolidada, né? E aí você começa a ficar meio, nossa, será que é pra mim? E aí foi exatamente o que eu fiz. Falei, cara, eu não tenho nada a perder, não tenho nada, né? Só O se máximo joga, né? falei, o máximo que pode acontecer é, de repente, flopar geral e ninguém ficar sabendo da história. E tá tudo bem, tá tudo certo. E eu escrevi realmente assim, na cara e na coragem. Essa é a minha história com a escrita. Meio doida, não tem uma história assim muito. Ah, mas é ótimo, assim que é bom, entendeu? Começar assim, vamos e vamos, né? E como que foi a sua experiência de escrever esse seu primeiro livro? Sim. Foi uma loucura? Foi indo, foi fluindo? Como foi a experiência de criar este novo universo? Nossa. Foi, assim, foi muito desafiador por ser o primeiro. Então, eu não tinha noção alguma. É muito diferente quando você lê uma história pronta, né? Quando você pega um livro, lê ele prontinho ali, você não sabe o que tem por trás. E aí eu tinha essas duas amigas que liam pra mim. E fiz mais umas outras amigas que aí elas liam, iam me ajudando, aquela coisa de comunidade, um vai ajudando o outro e tal. Uhum. E o meu maior desafio era porque eu sempre gostei de histórias com que tenha o drama, a profundidade ali, aquela coisa e tal. E aí eu sentia que em alguns momentos assim eu achava que a história não ia fluir, sabe? Falava, cara, não vai dar, aquele desespero que bate, não, eu tô fazendo loucura agora. Mas assim, o Nick e a Alice, que são os meus primeiros protagonistas, eu acho que eu sou viciada neles, eu sou apaixonada por eles, porque eles são fáceis, eles foram uns personagens assim que eles são tranquilos, sabe? A história que tinha muita coisa, que eu queria colocar, aprender e deixar ali a história fluida e tal. Mas os personagens em si foi muito gostoso, até porque a cena. Teve uma cena no livro que eu exatamente estava limpando a casa e o livro nasceu porque é como se sussurrasse no ouvido, assim, faz isso, sabe? Aí sussurrou uma frase que tem no livro que ele fala assim, eu queria que a gente tivesse mais tempo. Ele fala alguma coisa assim, eu queria que a gente tivesse mais tempo. E eu estava varrendo a casa e falei, cara, tipo, da onde surgiu isso? Por que será que a gente tem esses momentos de clareza, de escrever alguma coisa durante alguma coisa que a gente tá fazendo dentro de casa? Cara, eu lembro direitinho que eu tava varrendo a casa, assim, e eu escutei isso, assim, no ouvido, e falei, nossa, tipo... Aí depois disso eu realmente sonhei com a história toda, assim, tipo, principalmente o trecho dessa frase, eu sonhava muito e eu escrevia naquela ânsia de chegar nessa parte, sabe? Naquele Uhum. desejo de chegar nessa parte. Então, basicamente, meu primeiro livro foi desafiador pela falta de experiência, mas também foi muito bom, porque eu acho que se eu não tivesse dado esse pontapé inicial aí, de falar, ah, vai, vamos lá, não tenho nada a perder, vamos. Mesmo com os erros, porque eu olho ele hoje e falo, cara, tinha muito que melhorar, fato. Mas ainda assim, é o que eu era naquele tempo, era o que dava pra fazer naquele tempo, sabe? Sim. Então, mesmo não sendo o resultado dos livros que eu tenho hoje, ele ainda assim é o meu maior orgulho de livro. Foi o seu primeiro xodó, né, da É, escrita. E qual sim. dos seus livros foi o mais desafiador de escrever?
mais desafiador, eu fico entre. Por incrível que pareça, muita gente vai falar, não, não acredito. Que é o Uma Farsa Real, foi a minha primeira comédia romântica. Porque ele é zero drama. E eu não, eu falo, gente, eu sou tão sem graça. Eu não tenho graça, não tem como ter, eu fazer piadinhas e tal. Mas foi um dos mais desafiadores. Porque ele era um livro curto, porém eu levei mais tempo pra escrever, justamente porque não tinha. Toda vez que eu ia pesar a mão, eu lembrava, não, é um livro de comédia romântica. Eu não posso colocar um drama aqui. Então, ele foi mais desafiador, mas o último mesmo que eu acho que todo mundo sentiu muito foi Querido Coração Quebrado, que foi o meu penúltimo lançamento, assim. Ele é bem denso porque ele é um casamento em crise e tal. E ele foi muito assim, eu acho que eu escrevi, tinha cenas de carta, né? Então, assim, cartas acaba com qualquer um, né? Você, Você nossa, chora, né? Você chora. nossa, cartas em livros, tinha hora que eu terminava de escrever a carta, assim, eu tinha que respirar fundo, porque eu falava, gente, as cartas acabou comigo, sabe? Mas foi muito bom. Foram duas histórias muito boas e bem diferentes uma da outra, né? Enquanto uma era uma Sim. comédia, o outro era bem denso mesmo. Tem algum personagem que você se colocou nele? Você viu, tipo, a sua vida um pouquinho? Ou você no personagem? Quem é o personagem? Olha, de todos, eu me vejo muito, eu falo que a história da Marisol é a que mais, que é de Além das Cicatrizes, é o mais parecido com o meu, porque ela tem as minhas dores e medos, muito de mim. Na verdade, é uma coisa que eu falo muito na terapia, e se a minha psicóloga estiver assistindo, ela vai ficar orgulhosa de mim. Porque eu falo muito que todos os personagens têm um pouco de mim. E todos eles têm alguma coisa que eu preciso resolver dentro de mim. E aí eu coloco nesses personagens. Mas a Marisol é a que carregava o lado mais medroso, assim, sabe? Um lado que eu tentei tipo, trauma que eu tentei por muito tempo deixar quieto. Ah, não vou mexer, sabe? Aquela sensação de tipo, ah, não vou mexer, vou deixar ali. E aí, quando eu decidi escrever a Marisol, o medo que ela sente durante os primeiros capítulos do livro era um medo que eu tinha de um trauma meu, né? E aí eu coloquei muito na Marisol isso. E ela é a minha personagem quebradinha mais, mais fofa do mundo. Quando você escreve os seus livros, você tem alguma rotina que segue um padrão? Ou, eu gosto de uma música, eu gosto de um silêncio completo, eu gosto de um café junto. Tem alguma rotina para escrever seus livros? A minha rotina é, quando dá, eu tô sentada escrevendo, porque com duas crianças é basicamente isso, né? Que é rotina de casa, eu não trabalho fora, eu fico em casa. Mas assim, tem duas crianças, tem marido, tem, né, nossas funções do dia a dia. Não é todos os dias que eu costumo ouvir uma música para escrever. É mais quando é uma cena muito importante que às vezes a própria cena pede uma música. Uhum. Eu vou lá e coloco. Que foi o que aconteceu no meu segundo livro. Tem uma cena de dança e eu queria que as pessoas, na hora que estivessem lendo, escutassem a música e acompanhasse a leitura. E aí, aquele momento, eu precisei parar e colocar um fone, escrever imersa naquela música, para a pessoa ter todo aquele sentimento ao ler a cena. Mas a minha rotina basicamente eu não coloco, não estipulo meta diária, não tem, porque se eu colocar meta diária, eu não consigo ir pra frente. Parece uma coisa assim doida, mas realmente eu não consigo. Eu tenho que deixar fluir. Então tem Uhum. dia que eu escrevo muito, tem dia que eu escrevo pouco. E vou seguindo assim nessa rotina. Não tem. Você tem mais ou menos quanto tempo assim para escrever um livro? Quanto tempo demora? Então, eu sempre. Ó, o último livro que foi Se Você Me Visse Agora, eu Uhum. levei 3, 4 meses. Foi o meu livro mais demorado. Mas normalmente eu levo 2, no máximo 3 meses. Mas o último agora acabou demorando mais também porque a gente teve Bienal do livro, né? E acabou que tem aquela grande pausa de não conseguir. Sim, teve a Bienal do livro, deu aquela Sim. É, paradinha, né?
Aí você não tem tempo, né, pra escrever durante o período de Bienal. Sim. Você tem algum autor que te inspirou nessa sua jornada desde que você começou até agora? E quais são eles? Nossa, muitos inspiraram mesmo. Mas assim, falando das autoras que, como Bookstan, eu trabalhei e eu admirava muito na época que eu fazia parceria, foi a Lola, né, maravilhosa, Karina Reis, eu sempre fui muito fã, Karina Reis, Jéssica Luiz e a Maia, a Camila Cossenza. Então são autoras que eu trabalhei como Bookstan e gostava muito de acompanhar, sabe, um lançamento delas e tá. Uhum. Então, quando eu decidi escrever, foram elas que eu comecei a me inspirar, a olhar como que funcionava, como que ia e tal. E aí elas são as minhas musas inspiradoras. Elas são maravilhosas, são Sim. maravilhosas. Eu falo que a Karina Reis é a autora do Abraço Quentinho, né? E a Lola, nossa, a Lola eu conheci na Bienal e eu fiquei assim fascinada. Eu falei, gente, como ela é maravilhosa. A gente tem uma live com a Lula já. Sim, até Ela assisti. assistiu, ela é maravilhosa. Ela é muito simpática, verdade. Ainda não tivemos a Camila ainda pra fazer. Maravilhosa também. Sim, tem muitas autoras maravilhosas. Nossa, essa semana, falei pra Mari, a gente tem 3 lives essa semana. Quando a gente vai ver, passa muito rápido. Sim, Então, sempre voa, né? é bem isso. Você normalmente tem bloqueio criativo? E como você lida pra sair do bloqueio criativo? Porque eu sei que na hora que você tem o bloqueio, às vezes dá aquele bug na cabeça, não sabe como proceder. Sim. Normalmente, quando eu tenho bloqueio, eu faço duas coisas. Ou eu realmente paro tudo e falo, cara, não dá. Eu cheguei até esse ponto, eu não vou conseguir. Aí eu paro e começo a reler. Porque aí eu vou tentar entender o porquê que deu esse bloqueio e tal. Então, eu Uhum. vou relendo ali. Se não, eu converso com a Pri, que é a minha leitora crítica maravilhosa. Aí eu vou, converso com ela, explico: olha, cara, travei aqui, aconteceu isso e tal, tal, tal. E a gente tenta achar o porquê. Quando não, até a minha psicóloga e tá aí pra me ajudar também. Eu vou lá e falo: ah, travei aqui. Mas assim, no começo eu me cobrava muito, a cada bloqueio, assim, eu realmente me cobrava muito, falava, nossa, não posso. É, como fala, não posso parar, sabe? Eu tinha aquela cobrança de, nossa, eu preciso continuar. E aí eu comecei a entender que não, que eu não tenho pressa, né? O que eu tenho que tentar achar maneiras de sair dele, mas sem me prejudicar mentalmente. Uhum. Não sobrecarregar você, né? Sim, aí é a hora que eu acredito que eu paro. Que nem a minha psicóloga fala muito pra mim que eu tenho que escolher um dia da semana pra parar, né? Porque eu gosto muito de ver filme e assistir séries e tal. Eu sou assim fanática. Eu amo cinema e eu gosto de assistir analisando cada ponto, cada coisa, assim, gosto muito disso. Já fiz muita resenha disso. E aí eu falei, cara, de domingo é meu dia de descanso. É o dia que eu vou tirar pra fazer qualquer outra coisa menos escrever. E até nesse último lançamento que foi muito corrido, o final, eu realmente fiz isso. Falei, cara, mesmo sendo o prazo assim apertadinho, eu vou descansar no domingo. Porque depois que eu comecei a descansar no domingo, os meus bloqueios diminuíram muito. Muito. É um dia Porque, de descanso também, né? Sempre sim, tá o turbilhão, naquele dia você dá uma pausa na mente, fala, agora hoje é só meus doramas, meus filmes de ação de comédia. ai, amo. Não, eu amo Dorama. Eu tô assim, a minha irmã assiste, né? E aí me indicou o Dorama, aí eu comecei a assistir uns doramas aí, umas novelas turcas e tal. Então eu falo, cara, de domingo é isso. É assistir qualquer coisinha, assim, até aquela coisa mais sem graça do mundo, mais pra distrair. Por quê? Isso também dá um pouquinho de criatividade pra gente, né? Uhum, Porque às vezes você fica tão imersa no seu livro, porque assim, foi o que aconteceu no começo do ano, quando eu tava escrevendo Além das Cicatrizes. Eu uhum. fiquei tão imersa na escrita que eu parei de ler qualquer coisa, então eu não lia nada e não assistia nada, fiquei só envolvida ali na história.
E eu senti que eu tive bastante bloqueio por conta disso, porque você não tem uma inspiração, você não tem, assim, outra coisa, você fica só naquele mundo, naquele mundo, naquele mundo. E aí eu falei, não, preciso dar uma pausa. Então, tipo, os meus bloqueios é basicamente isso. Descansa, que a história Já flui. melhora, né? Tá tudo certo. Qual gênero literário você mais gosta de escrever? E um que você não escreveria. Não vou Nunca. falar nunca, né? Porque nunca. Né? Vai que um dia você fala, não, um dia eu vou escrever. Então, qual gênero você não escreveria hoje? Nada tabu, porque eu sou péssima, nem pra ler. Mas assim, eu. Nossa. Ah, até fantasia, gente, por incrível que pareça, eu não leio fantasia. Nossa, eu tô louca pra ler um aqui agora que vai. Eu não leio fantasia também. Não, assim, eu não leio Monster. Sim. Nunca li um Monster na minha vida, nunca. Mas uma linda autora tá lançando uma duologia com outro autor e eu estou a fim de ler. É você, preciso ler agora. É, aí eu fui ver a ilustração que elas mandaram. No mesmo dia elas colocaram a ilustração hot. Eu fui lá e quis as duas. Falei, poxa, eu nunca li um Monster, mas vocês só me farão ler. Será que é o que eu tô pensando? Provavelmente, ela. Tem um cachorro envolvido? É. É ele mesmo. Depois de Ai, eu tantos não. livros com caveira, a mulher me lança um cachorro. Ai, você precisa saber o que que vai acontecer nisso aí. Exatamente. Quando. Eu não li a fantasia. Quer dizer, eu Hum, não leio. Mas eu fui inventar de ler um da Kel Costa, hum, da morte. Gente, eu fiquei obcecada. Mas também foi a única fantasia que eu li, gostei e pronto. olha, a primeira fantasia que eu li foi da Camila Oliveira. Os livros dela são os meus livros confortos. Aham. Quando eu tô com algum bloqueio de ler o livro de outra pessoa, eu Você vou leio lá. dela. Eu leio dela. E o livro que eu mais gosto dos livros dela é A Bruxa. Hum, É a bruxa que casa com a morte. é você, meu Deus. Então, muito livro conforto. Então, foi o primeiro que eu li, porque era a necromante, a feiticeira, nananana. Aí veio a bruxa. Meu, a bruxa é um spin-off pequena e é o meu livro mais, assim, conforto. Então, foi onde eu conheci a fantasia. Aham. Quando a Bianca, a Ivy e a Nana lançaram os Três Lobitos, Foi verdade. eu fui parceira das três. Eu tive a. Falei, não, não tem como ser de um e não ser dos outros. Então eu me inscrevi em todos, falei que eu ia ser de todos, e todos eu fui. É você, eu tenho que participar disso. É dessa eu tenho, que aí eu falei, não, aqui é o meu momento. Eu li os três, amei os três, mas ainda não li os demais depois, né, da série que elas lançaram. Foi o meu único, Sim. assim, que eu tive em contato com a fantasia, foi essas meninas, e somente. E foi um surto. Aquela. Mas eu não tenho costume mesmo. Eu acho que eu sou muito apegada a dramas, comédia romântica, não sei o que, que eu não vou muito pra esse lado de fantasia, Uhum. monster. Eu gosto muito de Dark, nossa. Falou Eu nossa sou. língua, né, Mária, lá. Eu tenho vontade de escrever um Mexeu com o meu Dark. coração. Eu tenho vontade de escrever Dark. Porém, eu tenho até uma história que não é considerada. Eu acho que ela não é considerada dark, mas ela vai. Ela tem um pouco mais sombria, assim, que eu quero lançar o ano que vem. Mas, assim, eu tenho que estar muito preparada pro dark, porque é aquela coisa de você querer escrever tão bem que você não quer errar nada. Porque É aquela coisa pesada, né? Leitoras de Dark são exigentes. Que isso, Mariana? exatamente. Que isso, Ai, Mariana? mas. Não. Mas é assim, porque eu sou muito exigente. Eu leio já pensando assim, cara, tem que me agradar muito, tem que gostar muito, porque não é qualquer dark que me convence. Eu aqui lendo um Dark. Cara, é muito bom. Tipo assim, eu sinto falta da fase leitora porque você lê muito, né? Você lê assim à vontade. Mas eu não tô tendo tempo pra ler assim tão à vontade, tão, né,
Então, assim, qualquer hora eu pego e leio. E aí eu falo, cara, eu sentia uma falta daqueles dark bem pesadão. Acho que o último livro que eu li dark, não sei nem se ele vai ser. Acho que ele é dark, que é o Garotas Cruéis, né? Ah, tá. Uhum. Da Red, da Red, né? Ele é. Gente, aquele livro é maravilhoso. E Assim, você leu os outros dois? não, calma, não li, calma. Mulher. Mas eles Ô, estão na minha listinha pra ler, porque. É porque, como eu tô. Assim, né? Eu tô agora no período vibe universitária, porque eu tô escrevendo uma série longuíssima. E aí eu preciso estar nesse ambiente universitário, né? o seu último livro agora lançado, ele é uma série, né? É, ele é o primeiro de uma série. É isso que eu tava vendo. Não, ele é uma série. Eu tô. Não, ele é uma série, sim, deve ser uma série. Cadê Ele, os demais? sim, ele é o primeiro da série, tipo assim, ele foi meu surto de criatividade. Né? Ele foi realmente o meu surto de criatividade. Porque ele era pra ser um livro de quatro amigos. Na verdade, assim, não sei se pode falar tudo aqui, né? Você pode falar o que você Pode. quiser, meu amor. Spoiler é bem-vindo também. Aqui pode falar tudo. Não, as minhas leitoras estão esperando justamente como que é? O spoiler do livro 2, né? É, aqui pode falar, porque assim, é à vontade, entendeu? Você pode falar. Mas assim, ele foi muito um surto de criatividade, porque eu escrevi o ano passado um livro chamado A Escolha que Mudou Tudo. Na verdade, eu escrevi primeiro, para começar, para contextualizar vocês, para entender, eu escrevi um livro chamado Uma Nova Chance para Nós. E nele tem um garotinho chamado Liam. E eu me apaixonei pelo garotinho. E eu já vi o futuro dele. Eu falava, cara, eu quero um livro desse garoto lá na frente. E a ideia original, isso daqui é para minhas leitoras que vão descobrir agora. A ideia original do Liam era ele ser um professor universitário. E eu queria ele com uma garota mais nova. Essa era a minha ideia inicial pro Liam, porque eu via muito ele, um cara muito sério e tal. Eu falava, cara, ele vai ser isso. E aí nasceu o Liam, só que quando eu tive a ideia da escolha que mudou tudo e nasceu o Storm na história, morreu. Toda a ideia que eu tinha pro Liam morreu na hora que a Storm apareceu. Porque eu falei, cara, ela é muito pra ele. O livro eu escrevi justamente dando essa sensação de que os dois foram criados realmente um pro outro. Não tem outra explicação. E aí, quando eu tive a ideia da Storm, eu falei, cara, é eles dois. E eu fiquei, gente, do dia que eu lancei A Escolha que Mudou Tudo, que fez um ano agora, em agosto, eu planejei tanto Storm Liam de todas as formas possíveis, assim, cada detalhe, eu sonhava. As minhas betas já não aguentava eu falar, gente, eu preciso lançar Liam e Storm. Era direto. E aí eu sentei um dia, acabei Querido Coração Quebrado. Quando acabou Querido Coração Quebrado, eu falei, eu não vou escrever outra coisa a não ser Storm Liam. Não me peçam mais nenhum outro livro. Eu surtei, literalmente. Falei, gente, não me peçam nenhum outro livro. Eu vou sentar e vou escrever Storm Liam. E aí, quando eu sentei pra escrever eles, eu rapidamente, numa madrugada, eu não vou esquecer esse dia, 3 horas da manhã, eu sentada, assim, montando todo o roteirinho deles, o que eu quero, tal, tal, tal. Falei, cara, e se for uma série de 4 livros, tipo, 4 amigos? Né? Pensei comigo. Falei, babinha, fácil. 4 amigos, tipo, você dá conta, né? Você vai ali intercalando, você dá conta. É, Aí vou ler. tranquilo. Eu bem assim, não, super de boa. O que são 4 livros? Aí comecei a pesquisar, assistir vídeo de gente em fraternidade, assistir não sei o quê. Aí fui, sabe, entrando de cabeça no universo de americano, assim, né? Aquela vibe universitária. Porque quase 2 anos que eu não escrevia livro nesse estilo universitário. Nossa, gente, de 4 livros, ele simplesmente virou 5, porque aí eu incluí o treinador. Por que não? Um age gap no meio. Eu amo age gap, vou colocar o treinador. Gente, de 5 virou 7. 7. Simplesmente era 4 livros que virou 5 e agora são uma série com 7 livros de um surto da madrugada. Que eu falei, cara, sentada aqui na frente do computador, eu falei, não sei se você. Todo mundo conhece, né? É aquela série da Ana Wang, Rei da Ganância.
Ai, Gelo de sei, Poder. sei, sei. Rei Tinha do acabado. Orgulho, rei... Isso. Eu tinha acabado de ler Rei da Ganância para estudo pro livro de Querido Coração Quebrado. E aí nessa madrugada eu acabei lembrando, eu falei, cara, por que não misturar os sete pecados numa vibe universitária? Tipo, só pensei assim, joguei pro alto. Aí, então, assim, né? Nós temos ali. Aí o próximo é. Ai, eu não posso. Aí você falou que são quatro amigos. Aí vem o treinador. Aí vem o treinador, aí vem mais dois, aí nasceu mais dois personagens, que na verdade nasceram duas meninas e seus pares, né? E aí, o que aconteceu? Eu simplesmente tive esse surto de falar, sete pecados universitários. Aí nasceu Pecados em Jogos. E aí eu comecei a fuçar, tipo, realmente ler sobre os sete pecados e tal. E eu fui assistir, gente, aquele filme Quatro Amigas e um Jeans Viajante. Ai, já vi. Fui assistir. Minha eu adolescente tinha que assistir isso daí. Eu falei, É vou lá tipo eu assistir querendo isso. assistir a Sexta-feira Muito Louca que lançou depois de 20 anos. Bem, foi nessa vibe. Eu falei, cara, eu preciso assistir. É, eu fiquei, sei lá, me deu uma agonia, assim, sabe? Realmente, aquela coisa, preciso assistir. Quando eu assisti, teve umas. Elas trocam, né, o jeans lá e fica passando pra elas e acontece delas encontrar o amor. Falei, cara, o sete pecado é as sete chaves. Falei, são sete chaves, elas vão achar as sete chaves e vai guiar a história de cada uma. Falei, vai ser isso. Na hora, eu falei, vai ser isso, fechou. Sentei e comecei a anotar. A ira, não sei o que, e comecei a associar cada história, cada personagem, cada garota, porque a história é sobre sete garotas que moram numa irmandade. E essa irmandade, ela é tão engraçada que, tipo, ninguém consegue, ninguém quer se inscrever e ninguém quer participar, porque a chave escolhe quem vai participar, quem vai ficar lá dentro. Então, são essas sete garotas. E aí eu falei, cara, aí eu comecei a montar lembrando do filme que eu assisti, juntando os pecados do livro lá que eu tinha lido, né? E falei, cara, é isso. Eu vou me arriscar, porque querendo ou não, são sete livros. É muita coisa pra escrever, muita coisa também pra interligar, porque além do romance, tem um pano de fundo que é esse mistério com a chave, porque Sim. logo no capítulo inicial as meninas encontram essa caixa e ela tem sete chaves ali, né? E aí a chave brilha, não brilha todas de uma vez. Quando uma toca, a chave brilha para aquela que é a sua vez de contar a história. E aí que vem o surto das minhas leitoras, porque no final do livro um ela brilhou, mas para quem? Ninguém sabe. Ninguém sabe Você para tá quem que parecendo brilhou. aquela série de Ken K-Lock que tem na Netflix. Sim, amo, sou viciada. Também foi Pegou minha daí, né? inspiração. Certeza que você pegou daí, né? Que cada chave abre uma porta diferente. Sim, meu filho é viciado, né? Eu e meu filho nessa série. A gente meu filho mesmo já assistiu umas duas vezes. E é tudo uma junção, sabe? Você pegar uma coisa aqui, uma ideia ali, e aí você vai vendo que vai casando na história. E eu falei, cara, eu pelo menos nunca tinha lido nada desse tipo em livro, né? É, eu também Né? nunca vi, não. Eu acabei de ler uma série agora que não está completa. Até fui chamar a autora esses dias. Falei, querida, Uhum. agiliza. Porque, E aí, vamos lá. exatamente, ela tá no livro 6, mas pelo andar da carruagem deve estar mais uns 3, 4 vindo daí, entendeu? Porque é muita gente. Às vezes eu tô lendo o livro, até eu confundo quem é cada um. Porque é Meu Deus, tanta é muita gente. gente. Eu já li os dos outros, mas eu falo assim, quem é a esposa desse mesmo? Aí, sabe, eu fico Tem que andar com perdida. bloquinho. Aí eu tô esperando. Então é tipo você agora, entendeu? Vou ter que começar a anotar no caderninho quem que é quem vem com quem brilhou, quem não brilhou, espere sua vez. Não, as minhas leitoras no grupo, assim, é muito engraçado, porque a gente faz muita teoria, né? E aí eu falo pra elas, gente, vocês têm que manter a calma, vai dar tudo certo, vai não sei o quê. Aí, tipo, fica tentando, eu louca pra falar tudo, abrir minha boca e sair soltando. Aí, o que que eu fiz? Pra, tipo assim, ajudar até os leitores memorizar isso, eu acho que é muita parte de marketing também, de você saber envolver o seu leitor, né? Aí eu falei, cara, eu vou criar a página das meninas e aí até uma leitora minha, a Laura, falou assim, por que os meninos não têm página também? Fui, criei uma página pros É que meninos. injustiça, porque só elas, né? Aí eu falei, cara, eu vou colocar todo mundo ali, porque aí você dá uma.
uma carinha pra cada um ali, né? Aí as pessoas podem ver, olhar, associar quem é quem, apresenta cada personagem, porque no meu perfil vai se perdendo, né? Vai vindo outras histórias e aquela vai se perdendo. Mas eu fico muito feliz, agora falando da parte de emocional de tudo, porque era uma ideia que eu achava que muito maluca. Falei, cara, ninguém vai ler um troço desse. Porque, tipo, é meio doido. É uma vibe. É uma vibe assim, muito anos 2000, né? Quando a gente tinha aquela sensação de que tudo parecia uma grande fantasia. Nossa, nossa, mas como você tá gritando aqui dentro. É tipo, é muito assim. E tanto é que eu coloquei uma cena que eu coloquei muito, e quando eu fui pedir pra fazer a ilustração, a ilustradora virou pra mim e falou assim: Cara, isso é muito High School Musical. Que é a cena que o Liam para o jogo lá pra ele tocar com a Storm. Que ele precisa ir lá ajudar ela. E Ai, aí, Raquel, pelo amor de Deus. aí, você entendeu? Então, tipo assim, esse livro eu trabalhei muito tudo aquilo que a Ellie, quando era adolescente, gostava e queria ver num livro e queria, tipo assim, passar pra todo mundo, sabe? Ter aquela sensação de você ler e você tá imersa, assim, você participa daquilo. E assim, eu tô muito feliz com a série em si, porque eu acho que foi o meu surto criativo mais legal. Caramba. Então, tá vindo já encaminhando, mas vão. Falaram Carol. Carol é a próxima, será? Tem várias meninas, então. Não, elas estão entre a Carol. Eu falei pra ela, gente, é a Carol ou a Molly. Vocês têm duas opções. Duas opções. Ou no final, ou brilhou, porque, né, no final tem realmente, assim, uma situação que dá a entender que é uma das duas. Eu falo, ou é Carol ou é Molly. Vocês só têm essas duas opções. As outras não vão vir agora. Mas eu já, ó, já diminuiu a lista. Poderia ser Nossa! outras seis. Nossa! Como você é boazinha, mulher! Já diminuiu bastante. Mas eu vou trazer agora ainda esse ano o livro 2. Então ele vem ainda, já comecei a escrever, já comecei a trabalhar nele. Não é muito fácil o início. Eu falo, gente, início de livro É péssimo, é verdade. Você tem. Fala assim, deixa eu construir aqui com a minha loucura, porque tá todo mundo junto, é aquela coisa. é muito difícil, porque o início você tem que meio que pegar intimidade com ele, na verdade. Você tem que achar o tom, o jeito que ele fala, o jeito que ele quer se apresentar. E é muito difícil, gente. Eu demoro quase 15 dias pra sair ali dos 5 primeiros capítulos. Entre escrever, reescrever, apagar e não sei o que, muda aqui. E às vezes quando aconteceu isso muito Storm Lee. Eu já estava no capítulo 30 quase, e eu tive que voltar e acrescentar cena lá no início. Então, esse meio, até o meio do livro, assim, você tem ainda muita coisa pra se conectar. É tipo conhecer uma nova pessoa, né? Tem aquela coisa É, de conversar, do primeiro encontro, né? Aí é a mesma coisa que o livro. Você precisa saber como é que tá acontecendo, como que. cara, então, e não importa se ele é secundário ou não. Porque às vezes as pessoas acham que por ser secundário é muito fácil. Ah, você já conhece. Mas não, você conhece ele do que o outro protagonista tá falando dele, né? E não dele falar com você. Então é bem, Sim. bem, bem difícil. Mas ele vem aí. Ainda esse ano ele vem. Joguei, assim. A minha Opa! ideia. O único spoiler que eu posso realmente, assim, dar é que em novembro ele tá aí. Novembro! Novembro tá aí. Mulher, tá quase lá. Quase lá. Agora a gente só não sabe. É porque novembro é o meu aniversário, gente. Então eu preciso me dar esse presente. Que dia você faz aniversário? 1º de novembro. Não é dia de Todos os Santos? Não, é dia 2 é dia dos finados. Ah, meu avô falou assim que toda vez dia 1 de novembro é dia dele porque ele era dia de Todos os Santos. Não sei. Eu sei que dia 2 é feriado de finados, né? Isso, e dia Quase que 15. eu nasci lá. Quase foi lá. Ia ser feriado todo o aniversário meu. E qual personagem foi mais difícil de você criar? Difícil? Mais divertido, melhor, mais Mais divertido? divertido. Nossa, eu vou falar esse, mas eu sei que as meninas vão falar, ai, é ele, é ele.
é o meu novo personagem, que é o Raymond. Cara, ele é muito divertidíssimo. Eu sempre tô Raymond. muito. Ele participa. Ele é o secundário do primeiro livro. Ele é muito divertido. Eu gosto muito. Eu sou suspeito porque eu gosto muito dele, muito dele. O jeito que a cabeça dele funciona pra mim é muito engraçado. Então Ele que é o tá meu. vindo aí agora, porque Ah, você não. gosta dele, quer dizer Não que vou pode ser ele que tá falar. vindo. Mas ele é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Se você pudesse escolher um personagem pra ser o seu melhor amigo num dia completo, quem seria? Nossa. Meu melhor amigo pra ficar um dia assim. Cara, Fofocando, conversando. Vamos tanto sair. homem quanto mulher ou só homem? Pode ser o que você quiser. Cara, eu seria muito assim, amiga de altos papos. Eu seria muito com a Melanie de Uma Farsa Real, porque ela é muito maluca. Muito divertida, assim, de rir, de fofocar, adora fofoca, ela adora causar. Acho que a gente se daria muito bem. Como foi a sensação do seu primeiro livro lançado e o alcance que ele teve para o mundo, né, literário? Como foi? Cara, por ser o primeiro livro, eu achei que ele teve uma recepção muito boa. Muito boa. Porque no começo, como você não tem muito o que investir, que Uhum. foi exatamente o que aconteceu, né? Eu não tinha muito o que investir, então era mais aquela coisa de você ir lá e colocar a cara a tapa no TikTok, no Instagram e tal. Então, assim, hoje ele já bateu 1 milhão de páginas lidas. E Legal. não e ele não é um livro que eu divulgo direto. Né? Eu não tenho muito assim coisa de divulgar os dois primeiros livros, justamente Você porque não, intimidade. deixa eles ali paradinhos. Mas o livro 3 dessa trilogia, a primeira trilogia que eu escrevi aí na carreira, ele sustenta a minha trilogia. Ele é meu carro-chefe. Ele que, na verdade, ele sustenta a minha vida até hoje. Porque se eu colocar qualquer cote dele, ele bomba e me dá um retorno muito bom financeiro. Então é meio maluco isso. Mas assim, ambos, né, assim, foi muito bom. Eles dão um retorno bom. Eu acho que foi a trilogia, quando chega alguém falando assim pra mim, vem por outros livros, mas fala que já leu lá atrás o Operação Não Se Apaixone e fala que ama aquela história, eu fico, ai, gente. São essas leituras que eu falo, não acredito, como assim? O meu primeiro livro, ele nem é tão. Às vezes eu fico, tipo assim, tentando achar defeitos nele, né? Aí eu falo assim, nossa, mas a escrita ainda não tava tão boa e a pessoa se apegou ali à história. Mas eu fico muito feliz. Tem alguma cena que foi mais difícil de escrever? Tem duas cenas, tá? Uma em Além das Cicatrizes, que é quando o, o, como fala? O algoz da Marisol pega ela ali, né? E bate nela e dá a entender o que mais ele faz com ela. Aquilo foi muito dolorido. Por mais que não tenha a cena descrita, né? Do abuso que ela sofre, foi muito forte, assim, sabe? Foi uma cena bem difícil de você. Só de você entender que aquilo aconteceu. Foi muito difícil. Né? Principalmente a cena seguinte, que é quando ela tenta, né? E de arrasta. Então foi muito difícil. Marisol foi a cena, assim, muito, muito, muito difícil mesmo. E a cena de Querido Coração Quebrado, quando a Savannah perde o bebê. Porque foi uma cena também, assim, muito. Essa foi descritiva. Foi uma cena que eu coloquei cada sensação dela. E eu sofri muito. Primeiro porque, se a minha irmã estiver assistindo, não chore, tá? Mas eu lembrei muito da minha irmã. Quando a minha irmã perdeu o bebê, eu fiquei muito sentida, assim, tipo, sabe? Eu nunca perdi, né, criança. Nunca perdi filho e tal, mas se colocar no lugar da pessoa, né? E vi muito relato de mulheres e tal. Então, assim, foram dois momentos que eu falo que até hoje me marca. E todas as vezes que eu vou ler o livro, eu sempre pego esses trechos, assim, pra ler, não pra ficar chorando, sofrendo, nem nada, mas pra tentar ver se eu consegui passar tudo que eu queria passar ali naquela cena, né? Toda a emoção daquele momento e tal. E Foi são, muito difícil. são momentos difíceis e você mesmo assim trouxe uma da sua vida, né? Vamos colocar assim, você, que não era um vínculo com a criança, né? Da sua irmã. Então você trouxe para um livro fazendo a gente chorar. É.
Lendo a Não, sensação de estar ali é bem. é tenso. É tenso. Se alguma leitora estivesse iniciando agora no L-verso, qual livro você indicaria para ela começar? Ai, nossa. Aquela, me preparei para quase todas as perguntas possíveis, me estresse. Ai, eu sempre falo pra quem tá começando assim no meu universo, eu sempre indico. Depende. Se a pessoa quer um leve, então leia uma farsa real. Que você só vai rir, não vai ter dor, sofrimento nem nada. Mas se você quer favoritar, se você quer ler e favoritar, você leia A Escolha que Mudou Tudo, que é Os Pais da Storm. Eu acho que aquele livro, ele é assim, pra você realmente entender o que é o meu drama. Então é Assim, aquele livro que você vai querer que a gente chore, chore, chore. isso. Pra você entender o que é, assim. E principalmente porque ele tem um dos plots que como que é? Eu fui pega de surpresa junto com o plot. Porque quando eu estava escrevendo, o plot nasceu e eu falei, o quê? Como Então, assim? Entendi. a Nossa, pessoa calma aí, calma aí, calma aí. Como esposo. Ai, ai, que linda. Recomendo todas. Olha, bonequinho maravilhoso. Aí, tá vendo? tá vendo? Ele é minha inspiração, tá vendo? Fã número um, garota. Isso aí, mas não tem nem o que falar. E- Tá vendo? Recomendo a todos. O bom é isso, entendeu? Aquele apoio, a fã número um. Vai, amor, que você consegue, tá tudo certo. É Esse assim apoio mesmo. é mais qualquer coisa. Eu acho muito legal isso. Então agora eu vou te fazer uma pergunta Ai, que, ai. pelo jeito, a Lara vai amar e talvez algumas vão aqui querer me matar, né? Pelo que eu tô vendo aqui nos comentários. Mas eu queria te perguntar se você pode falar algum spoiler pra gente do que vem por aí Uhum. no L-verso, né? Nesse universo cheio de livros vindo pra alegrar mais um pouco nossos dias. Aquela Larissa vai falar, derruba essa live! É tipo isso. Daqui a pouco ela fala, sai daí. Olha, o que eu posso dizer é, vem o segundo livro aí e o que vocês podem esperar desse segundo livro? Muitas lágrimas, porque eu acho que eu nunca, gente, olha, eu escrevo livro muito dramático, mas eu acho que o peso desse livro é assim inexplicável. Ele tá muito forte. A galera tá muito forte. Então vocês podem esperar um Enemies to Lovers bem, sabe? Bem enemies, bem. Muitas lágrimas aí, já falaram, muitas lágrimas tem. Mas assim, a minha ideia é trazer o livro 2 agora e de Natal trazer para as leitoras um livro mais leve, um livro mais. Se der tudo certo, tá, gente? Não vou falar. Não vou falar que é certeza. É Mas a tudo ideia é trazer. certo, dando certo já, entendeu? Já deu certo. Sim, mas a ideia é trazer realmente um livro conforto mesmo, daqueles bem curtinho, né? Assim, de Natal mesmo, pra gente respirar pós o livro 2 porque realmente o livro 2 ele tem uma carga muito pesada, muito difícil de escrever. Por isso que eu falo que, por mais que eu falo para as meninas, é Carol ou Molly, é não sei o que, sabe? Tipo, eu fico citando, as meninas sabem, elas sentem. Quem leu os detalhes nas entrelinhas sabe quem vem, né? E sabe que a história vai ser muito pesada. E então, um ano que e pra agora, né, daqui pra frente, assim, é intercalar a minha sériezinha, trazer um livrinho da série, um livrinho, porque eu uso da série. Então, assim, por exemplo, 2026 você vai continuar trazendo a sua série, né, desses 7 Ô, Lari, livros. sai da live. Pode sair, mulher ficha, você não tá vendo, vê depois, tudo gravado. Tadinha, Mas ela tá assim, aqui, minha pressão caiu. 2026 você vai trazer a série dos que faltam e vai intercalar com um livrinho mais tranquilo no meio Tranquilo. deles. Sim, essa é a ideia. Essa é a ideia, porque eu falei até para as meninas, o Stormling é um livro muito, né? Se você me visse agora, ele é um livro leve, muito leve, porque eu precisava introduzir todo mundo na série, fazer todo mundo conhecer os personagens, e eu acho que de cara eu não queria trazer um livro tão pesado.
Aí é pra quem. Você trouxe o livro mais tranquilo, como diz a Laura aqui que tava lendo, com dor, sofrimento, choro, música triste, mas tudo aí. Mas, tipo assim, realmente é um livro muito, muito leve. E aí eu falei, cara, pra depois, quando for vir o livro 2 o livro 3 as pessoas já tá familiarizado e entender Então é que daqui pro sofrimento. O daqui pro caminho do sofrimento. abismo. Eu falo, Menina. eu falei para as meninas, olha, o primeiro livro é leve, mas o grau vai aumentando, então vocês tomem cuidado. Mas assim, claro que, tipo, tudo é feito com realmente muita responsabilidade. É, né? Tipo, tem todo um estudo por trás. Um spoiler grandíssimo que eu posso dar aquela, né? Tentando encontrar palavras pra falar sem Vem deixar. falar que você tá na sua mente, só vai. Mas ele é um second chance, né? Ali. Ele tem uma pegada ali Segunda que chance. já se amaram loucamente no passado. E aí a série vai abordar também muito tema de saúde mental, alguns tipos de transtorno. Então eu tenho uma personagem autista, eu tenho uma personagem com borderline, é a que tá mais Tá. famosa. Então, assim, vai abordar bastante coisas. Então, por isso que eu Cada, acho que cada personagem sua dessa série tem uma coisinha em especial que faz ela ser única. exatamente. Aí eu preciso, sabe, ter esse respiro também entre um livro e outro. Então a ideia seria justamente essa, no ano de 2026, dar uma intercalada e quem sabe até a Bienal de São Paulo eu já não tenha terminado essa série. Meu Deus, não, ela tá falando de intercalar os 7 livros com alguns contos, uns Não, livrinhos básicos no meio. mas aí vem livros curtíssimos, realmente, assim, livros que dá aquele respiro, tipo 200 páginas, olhe lá, 150, pra gente realmente respirar e eu ter tempo de pesquisar mais, A né? Bienal é em setembro. E isso. Então aí, ó, tem um ano pra terminar essa série. Ah, é com 4 medo. 4 de setembro. Aí, eu tenho aí um ano aí pra terminar. Vamos ver. Não, mas ainda tem bastante mais que um ano, né? A gente tá no. Só semana que vem é dia 4. Ainda tem um. Aquela um ano e uma semana É, ainda. um ano e uma semana, calma, entendeu? Mas eu não. Ah, não, a Larissa falou, duvido revelar o casal. Gente, eu queria muito falar. E o do menino, pode falar o nome do menino? Que a menina a gente fez de surpresa, né? Mas do menino, O problema de falar é porque quem leu vai pegar. não tem assim nome assim igual, Não tem. a primeira Ah lá, letra. já gritaram ali o nome do personagem que vem, né? Dylan? O Dylan vem. Ah lá, não fala não, já era, Larissa. Vou revelar pra quem tá na live. Ah, entendi. Aí ela é Ganhar. gravada, meu amor. Todo mundo que ouvir depois vai Pra saber. quem vai assistir. Corta, depois corta. Depois você corta essa parte, tá, amiga? Tá, então, né, essa parte a gente dá um. Chega Não, pra lá, mas então. Dylan. é, provavelmente não, né? Porque eu já comecei, então vem Dylan e Carol aí com bastante dor e sofrimento. Acertaram, vem Dylan e Carol. Olha lá, pode olhar, Larissa, ela não duvide dela, porque ela entregou, entendeu? Não tem jeito. Eu falo, gente, todo mundo, quem leu, pegou detalhe, vai saber. Vai saber. A gente, claro que fica naquela suspeita. Dúvida, né? Mas assim, eu falo, gente, não tem como. É um casal que eu preciso trazer eles agora. Eu tô muito, assim, fissurada Neles, neles. né? Preciso trazer. Então, as É, meninas que lute e sofra. eu tô lendo, eu tenho uma autora que eu trabalho, né? E ela também tá lançando uma série com praticamente 12 pessoas. Aham. Aí, tá vendo? Não é só eu que sou doida. Então, né? Eu falo pra ela, misericórdia. E aí, desde o primeiro livro, ela fez um pau de ouro. E ninguém sabe, então tem que descobrir. Então ela tá jogando dicas de quem é o cara, só pra e quando chegar no livro da pessoa, souber quem ele é. Aí, tá vendo? Tá vendo? Então, isso é ótimo, né? De você, meu Deus, quem é essa Sim. chave, quem é a pessoa, quem não sei o quê.
eu sabia, eu li, tá ali. Mas essas são aquelas coisinhas, né? Você jogar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. É o que acontece no final, vai acontecer no final de cada livro, né? Porque cada final do livro é um gancho pro próximo livro. E aí você ter como que se chama? Aquela sensação de querer pegar os spoilers durante mesmo, né, a sua leitura, juntar, né? Um quebra-cabeça ali, tem pecinhas e você vai juntando pra descobrir quem é no final. Eu acho que Dylan e Carol foi mais fácil, em partes, porque era um casal que eu coloquei muito deles no livro um. Então, a gente viu muito deles ali. Agora, os próximos, coitados. Vou te fazer uma pergunta que a Larissa fez. Nome da série? Qual é o nome da série? A minha série é Pecados em Jogos. Pecados em Jogos. Eu acho que ela deve estar perguntando da sua, né? Não? Da que você. Ah, da minha? Ah, não, a minha é muitos livros, né? Porque ela começa pelos pais e agora tá nos herdeiros dos pais. Meu Deus. E eu Então, acho que você. a minha é da Sarah Esther, né? Começa pelos pais, que é a máfia irlandesa. É aquele. Ai, eu li. Gente, eu sou apaixonada. Apaixonada, principalmente aquele. Eu acho que é do. Aqui tem um personagem que até chama Liam também. O Liam é o que a gente tá E agora ele, com o pai da e ele, Aurora. e ele chora. Não é? Se eu não me engano, é ele que chora quando ela. Sim, Ai, ele mesmo, o Liam e a Aurora. É, agora tá vendo o quê? O filho deles. eu chorei muito, cara. Nossa, eu chorei muito naquela série. Sim, Assim, no grupo dela a gente fica, gente, agora se descobriram. E a gente acabou de fazer uma LC dos pais né, que é o Liam e a Aurora, porque o que tá vindo agora, né, nesse próximo livro que lança amanhã dela, é o filho deles, o Ross. aí. Então, tá nessa vibe. Então, a gente, né, já voltou um pouco e agora a gente tá nos herdeiros dele. Então, assim, vamos colocar aqui, são 6 livros, né? São 6 casais. Aham. Cada um tem os seus. Aí, assim, só de menino tem uns 9. Mas as Ah, meninas tem não, mas uns ela é 4. muito boa pra escrever. Ela é muito boa. Sim, e ela fica assim, Sara, pode me mandar o livro que eu começar a ler. Sara, pode, já acabei outro, pode começar. E aí eu falo, menina, vamos brincar. Quem tá vindo aí? Elas, não, Natália, não acredito que você tá fazendo isso com a gente hoje. E eu falo, vamos, gente, eu plantei a semente, vocês vão ter que cultivar. Aham, bem assim. Ó, semana passada eu fiz no meu grupo, no final de semana, acho que foi no sábado, pra descobrir um dos casais. E aí eu fiz uma dinâmica lá no grupo, igual aquele. Aí coloquei, né? Aqui tem a Sage e a gente tem que descobrir qual é o par dela. E aí coloquei, plantei um monte de coisa e tal, e aí no final a gente descobre. Então é muito legal mexer com isso. Fazer o leitor se envolver e querer fazer parte daquilo, até mesmo da construção do que a gente tá fazendo. Que nem eu ouço muito o que as leitoras falam. Quando elas gostam de personagem, quando o casal, elas veem que tem um casal ali, de repente eu não pensei naquele casal, que foi o que aconteceu com Marisol, de Além das Cicatrizes, e o Felipe. Eu não queria os dois juntos. Não era um casal que casava pra mim, tipo, era um casal que eu falava, cara, eu não quero, não quero. E Cara, aí as leitoras. Aí todo mundo que lia o livro do irmão do Phil mandava mensagem falando, cara, ele tem que ficar com a Marisol, ele tem que ficar com a Marisol. Tipo, era uma coisa assim, um pedido, um desespero. E eu falei, cara, então é isso. Eu vou sentar e vou tentar escrever eles. E quando eu sentei pra escrever, eu falei, cara, eles são lindos. Eles são perfeitos. As leitoras viram antes de mim. É muito surreal. É não, umas é meninas. surreal. Eu falo que, até hoje, eu não li todos os livros da Sara. É muitos Tipo, também. ler os seus, né, agora, você vindo com uma série gigante, eu vendo a mulher lá com 3 séries, tendo no Motoclube, tem da Máfia Fratelli, tem da Máfia Irlandesa, Máfia Fratelli, eu sou fã também. tem do outro. Aí eu falo, gente, não consigo. Aí vem você o quê? Com uma máfia de livros, né? Que só vai. Você falou que é dor e sofrimento, então. Vem muito livro por aí. Mas assim, é ouvir um pouquinho do que os leitores. Nem sempre você vai acatar o que o leitor quer, né? Você não vai ali. Depende muito da sua criatividade. Uhum. Mas o Fio e Mari nasceu disso, assim, das leitoras perceberem detalhes que eu não coloquei ali na intenção deles serem um casal.
mas foi daquele olhar, dele só olhar pra ela e se preocupar com ela, sem ser aquela preocupação que todo mundo tem quando vê que alguém tá em sofrimento, independente de você ter como que chama? Romanticamente alguma coisa ou não, interesse romântico. Não era Sim. isso. Era uma coisa realmente muito assim de você olhar pra pessoa e querer ajudar se ela estiver precisando. Mas as leitoras olharam isso como uma brecha perfeita pra É eles serem diferente, né, o olhar da leitora e o olhar da autora, porque a autora olha de um assim. jeito, a leitora tá lendo de outro. E é um negócio bem doido, porque você fala, não, aqui não vai mais amar. Aí ele chegando e fala assim, como não? É o encaixe perfeito. Cara, eu me recebia mensagem justamente de pessoas assim, se não for eles eu vou ficar muito brava, porque eles têm que ser o Você vai casal, ser entendeu? cancelada. Eu falava, cara, beleza, beleza. Mas assim, os casais da série, porque eu sei que já tem gente falando, ai, o Ray e a Molly, não sei o quê. Gente, os casais da série, eles realmente estão definidos desde o dia que eu sentei com eles e falei, cara, vou montar. Porque eles já estão estruturados, né? É, Mas Ray é da Molly? Aqui. não, Ray é da Molly. Não é. não, Puxa vida. não Laura Você, chora aquela, neste vou ser momento. cancelada? Provavelmente, mas não, o Ray não é da Molly. Vixe, Laura chorando agora. 9 horas. Descobri Pra que ela não Laura ficar saiu da triste, live. pra ela não ficar triste, pronto, o Ray é da Laura. Pode ser assim? Ray é da Laura. Pronto. Acho justo. Mas assim, realmente, eles são muito definidos. A da série é a primeira vez que eu sento e escrevo, né? Tipo assim, penso numa série longa que tem casais definidos. Por quê? Porque tem plots específicos. Tem coisas específicas, tem a questão do realismo mágico com as chaves, que realmente dá aquela sensação de almas gêmeas. Então, tipo, a chave ela liga as pessoas e eu preciso disso. É, E se eu essa chave vai abrir realmente o coração daquela pessoa, viu? Aham. Eu te entendi, entendeu? A chave, entendi agora o conceito da chave, que você vai Então, abrir realmente. é. Então a chave funciona realmente para você encontrar ali e não só a parte romântica, né? A chave ela direciona as meninas para muita coisa, até em escolhas, expectativas e tal que elas têm. A primeira chave que brilhou agora do livro que eu lancei foi a Ira, né? Então a gente teve uma história de melhores amigos que se amavam secretamente ali, mas não é aquela história que você tem aquela sensação de, não vamos ficar juntos para estragar a amizade. Mas os fatores internos meio que impedia dos dois ficarem juntos, né? E se darem Hum, bem. Então, aí eu trabalhei nisso, aí agora vem a soberba, que é a minha segunda chave, que é a Carol Ediano. que é bem difícil. Eu imagino. Olha, queria te agradecer por ter topado o nosso convite, por estar aqui falando tão maravilhosamente. Adorei conversar, nosso bate-papo, adorei nossa live, foi muito legal. Queria te agradecer, então, por ter aceitado, por ter aqui dado com a gente, de duas leitoras doidinhas aqui, que adoram ser curiosinhas. Não, mas é bom, é muito bom isso. Não, mas eu agradeço também, meninas. Foi muito divertido. A Larissa falou assim: ela não era tímida. Eu fico meio nervosa, meu. Eu acho que todo mundo, quando sabe que vai ter gente assistindo, vai ter não sei o que, a gente fica meio aflita. Mas foi muito bom, porque eu fiquei muito à vontade com vocês. Foi Eu te muito divertido. falei, você falando lá, não, eu sou tímida. Eu sou, falei pra você, juro que ia ser tranquilo. Eu te falei, tá Ai, vendo? muito bom. Foi um bate-papo bem tranquilo. Eu gostei muito de estar aqui com vocês, de poder falar um pouquinho de como começou a Ellie, né? De como que ela decidiu, assim, colocar o que ela pensa pra fora, né? Foi maravilhoso, que continue colocando bastante coisa pra fora, entendeu? Ah, não, por favor, eu preciso só acabar a série. Depois a gente pensa em outra. Já começa a pensar na próxima, entendeu? Tá tudo certo. Tem livro até 2000 e pouco lá. Já perdi de vista. Tá ótimo, sabendo qual que é a sequência, Não é? tá tudo certo. Mas muito obrigada, meninas. Foi muito bom mesmo estar aqui com Ah, nós que te vocês. agradecemos estar aqui com a gente. É uma honra ter você no nosso espaço. E aí a gente vai colocar para todos que não conseguiram vir hoje ver. Vai estar disponível. E aí a gente deixa para elas se divertirem e descobrirem. Aí a gente corta os Spoilers. bichinhos.
A gente corta uns trechinhos. Aquela quem assistiu ao vivo pegou, quem não assistiu... Isso, entendeu? Quem assistiu tava aqui, pegou o negócio. Quem não tava, sobe nos posts. É bem assim. Vai descobrir só em novembro. Só bem isso. Em outubro, nos posts, quando começar, entendeu? Na nova era você vai entender. Exatamente. Obrigada a todo mundo que assistiu com a gente, esteve aqui com a gente, pelo comentário. Foi muito legal e divertido estar com vocês também. Eu agradeço demais de novo, meu amor. E vamos marcar uma nova, então, assim, antes da Bienal, por favor, tá? Sim. Pode Pra gente marcar voltar e falar, e aí, que série que vem agora? A gente vai querer saber. em que parte você tá, né? Em que parte chegamos agora? Então, a gente marca outra live antes, por favor, da Bienal. Pra gente saber o que vem depois dali. Sim, pode deixar. Um beijo, minha linda. Deus. Beijo, Marizinha. Tchau. Tchau, meninas. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.